Bem, amigo, chegou o momento e eu acabei de assistir o documentário sobre o Balão Mágico, sabe? Sobre a história do Balão Mágico. Um grupo infantil que fez muito sucesso nos anos 80 e eu confesso que um misto de alegria, nostalgia e tristeza se abateu sobre mim quando eu terminei de assistir, sabe? Alegria porque foi bom, muito bom ver os quatro juntos novamente, 40 anos depois do final do grupo, né? Nostalgia porque foi muito bacana relembrar aquele momento, eu estava lá na época. E tristeza porque definitivamente criança não deve trabalhar. Ponto. Simples assim. Não tem discussão. E o que aconteceu com as crianças do Balão Mágico naquele período foi uma tremenda exploração infantil de crianças que eram talentosas, claro, todas elas sem exceção, mas que não tinham a menor noção do que elas estavam fazendo e do quanto elas significavam não só para o Brasil, mas principalmente para empresários, familiares e outras pessoas que tinham motivos mais escusos, sabe? Que tinham motivos para espremer a teta da vaca até sair a última gota de leite. O documentário é dirigido pela Tatiana Issa, que tem experiência no assunto. Ela dirigiu o Pacto Brutal, né, sobre o assassinato da Daniela Pérez. E aqui ela se debruça sobre uma história que tem muita união, é palpável o sentimento de amizade, de união entre os quatro integrantes principais do Balão Mágico, mas, ao mesmo tempo, ela também se debruça ao quanto de ressentimento e ao quanto essa história não foi tão mágica assim quando ela se debruça nos depoimentos de outras pessoas. Quando o Balão Mágico surgiu na TV, em 82, eu estava lá, eu tinha 7 anos de idade, e eu era apaixonado, não só pelo programa, mas pela própria Simone. Eu conheci o Balão Mágico um pouco antes, acho que no segundo LP, se não me engano. Então as músicas do Balão Mágico já tocavam em casa. E quando o programa veio, fiquei feliz demais. Demais. O programa começa com a Simone interagindo com o Fofão. E depois vem o Toby, vem o Mike, vem o Jairzinho, vem o próprio Castrinho também, que participa do programa, enfim. Todos eles, com exceção do Fofão, claro que o Orival Pessini já se foi, todos eles dão depoimento no documentário. Era um programa que eu adorava, o Balão Mágico foi o pioneiro quando o assunto era programa infantil com crianças. E eu vou falar pra vocês, hein, o Balão Mágico fez um sucesso estrondoso, mas estrondoso. Você da geração Enzo Valentina, que nasceu nos anos 2000, não tem ideia do sucesso que esse grupo fez. Inclusive outros grupos surgiram, aliás, inclusive outros grupos infantis surgiram na esteira de sucesso do Balão Mágico. Só de memória eu consigo lembrar do Trem da Alegria. Claro, tem músicas que tocam até hoje nas festas dos anos 80. Os Abelhudos também. Os Abelhudos, eles ficaram em terceiro lugar, se não me engano, no Festival dos Festivais, acho que 85, com aquela música O Dono da Terra. Vê o telefone, liga pra esse homem, diz que é pra ele reinventar. Nossa, Abelhudos, bons tempos, Abelhudos. Até o Bombom também. O Bombom tinha uma pegada infanto-juvenil, mas ainda assim eu encaro o Bombom como influenciado pelo do Balão Mágico. Bombom tem a música que era um chiclete, que é o Vamos à la playa, oh, 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 oh. Vamos à la playa, oh, 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 oh. Nossa, bons tempos, hein? Vamos à la playa. Vamos à la playa, Bombom. Bons tempos. Então pra você ver o tamanho da influência do Balão Mágico. E eu sempre achei essa ideia de um grupo de crianças cantando, enfim, incrível, porque eu me via na tela, eu me considerava amigo da Simone, do Toby, do Mike, do Jairzinho. Era um sentimento que me agradava. Eles falavam a minha linguagem, eles gostavam de coisas que eu também gostava. E assistindo ao documentário, eu percebi toda a história de bastidores por trás do Balão Mágico. Ela é triste. As crianças do Balão Mágico brincavam, claro, mas foram tempos muito sofridos, sabe? E você vê as sequelas disso nos membros hoje em dia durante o documentário. O quarteto original do Balão Mágico tem depoimentos bem distintos entre eles, eu diria. A Simone, que era a estrelinha principal, ela representa a segurança da memória. Você vê que ela dá depoimentos com muito cuidado para preservar a imagem que nós temos da Simone e do próprio Balão. Já o Mike, que era o mais espoleta do grupo, e aqui acho que é o cara que mais fala, que mais está incomodado e que mais se ressente daquele período, é o cara que expõe várias verdades. Inclusive tem uma parte que eu gosto muito, que ele fala que muitas pessoas ganharam muito dinheiro às nossas custas. Muito dinheiro.
sabe? Tinha muitos shows que eram caça-níqueis. Ele vai no ponto da questão. O Jairzinho é o mais chapa branca pra mim, pelo menos. Ele fala com muito cuidado também. Claramente ele tá emocionado pelo reencontro deles, né? De relembrar as memórias, mas você percebe que ele não ficou tão abalado, em parte porque ele vem de uma família de artistas e com certeza teve todo o apoio e toda a estrutura necessária pelo seu pai, principalmente, Jair Rodrigues, que foi um dos maiores cantores que esse Brasil já viu, com certeza. Agora, quem mais me chamou a atenção no documentário todo foi o Tobi. Ele é o mais tímido do grupo, ele sempre fala isso, na maioria dos depoimentos, que ele era tímido. E outra coisa que me chamou a atenção, ele fala muito sobre medo. Muito sobre medo. Muito. Ele fala muito que ele tinha medo, medo de errar o texto, medo das câmeras. Você vê claramente que ele é inseguro e que essa fase do Balão Mágico afeta o Tobi até os dias de hoje. E a Tatiana sabe disso. Então, quando os outros integrantes falam, dão seu depoimento, ela foca sempre no plano convencional. Mas quando é o Tobi, ela esquece o rosto dele e foca na mão, né? Ele mexe muito a mão, foca no pé, ele bate muito o pé. Sabe? Então você percebe claramente que o Tobi é o mais afetado. Eu gosto da estrutura que a Tatiana nos apresenta. A montagem do documentário é muito boa porque ao mesmo tempo que ela foca na harmonia dos 4 membros principais, né, que se reúnem para essa conversa, eles são o centro de tudo. Ao mesmo tempo, ela foca também nos depoimentos de pessoas que estavam ao redor, como os empresários, os familiares. E o clima entre os empresários e os familiares não é tão harmonioso assim. Então é um empurra-empurra de culpas, de arrependimentos, de quem ganhou mais dinheiro, de quem perdeu mais dinheiro, de como as crianças faziam 2, 3 shows por dia. E apesar de eu gostar bastante do clima amigável entre os 4 originais, os depoimentos do Marcos Mainardi, o empresário da CBS, um dos cabeças que idealizaram o grupo, cara, é revelador, porque mesmo hoje, passados 40 anos, ele ainda fala coisas como: eu só me lembro de sucessos e não de fracassos. Criança vende. Imagem é tudo. Então ele se coloca diante das câmeras como um tubarão, que encarava aquelas crianças como presas fáceis que dariam dinheiro para ele, para a gravadora, para os familiares e assim por diante. Então os depoimentos do Mainardi e dos familiares ao redor são muito mais interessantes e desvendam toda uma história que naquela época, pra gente e pros membros do grupo também, parecia mágica, mas que, na verdade, não era. Olha, eu fiquei realmente bem tocado com a história. Gostei muito de ver a reunião do grupo. Foi como se eu reencontrasse velhos amigos. Eu espero de fato que a amizade entre os 4 originais, pelo menos, saia mais fortalecida desse documentário. Criança, não importa em qual área profissional, não deve trabalhar. É isso. Simples assim. Vou ficando por aqui. Um beijo pro meu pai. Vai pra você. Postei isso aí.